Olá, moçada, tudo bom com vocês aí, nono ano? Como é que vocês estão nesse tempo de pandemia? Tudo tranquilo aí? Eu sou Giovanni, para quem não me conhece, né? E vamos começar aí, muito tempo sem aula, né? E vamos começar, né, pessoal? Vocês estão aí, tá muito parado o negócio com vocês aí, né? Tá deixado de lado, né? Fazendo mais ou menos as apostilas, conheço vocês, não sei como é que vocês são, né? Principalmente o pessoal do matutino, né? De qualquer forma, vamos, estou de olho em vocês aí, hein? Tudo bom com vocês? Então vamos lá, pessoal, olha só. O nosso conteúdo da aula de hoje, né, é chamado de crise da Bolsa de 29, né? E antes de eu falar propriamente sobre esse nosso conteúdo, eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó, né, um livro, né, chamado aqui, qual é o nome desse livro aqui? Vamos ver. História da Primeira Guerra Mundial, né, do David Stevenson, né? Então esse texto aqui, esse livro, né, esse volume de livro aqui, né, enorme, composto aí de 4 livros, né, sobre a Primeira Guerra Mundial e seu legado, né? Que esse livro aqui ele trabalha um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, é claro, né, professor Giovanni? E mais, né, um pouco aí da crise da Bolsa de 29, né, que são aqui o legado da Primeira Guerra Mundial, as consequências, né, e por aí vai. Então nós temos aqui um pouquinho, né, do que o professor estuda aí para estar trabalhando com vocês aí dentro de sala de aula e agora aqui, né, nessa aula remota, né, nesse vídeo que vocês vão estar vendo aí para a explicação da apostila. Então nós temos isso daqui, né, e também nós temos aqui esse outro livro aqui de um historiador lendário, né, Eric Hobsbawm, ele estava ao contrário aqui. Né? E nós temos aqui esse livro aqui chamado de Era dos Extremos, né, que vai trabalhar também a questão da crise da Bolsa de 29, a ascensão do nazifascismo, que é um outro conteúdo que nós vamos trabalhar agora, e também a Segunda Guerra Mundial, dentre muitos outros conteúdos, né, do século XX, importantes fatos, né, do século XX, ele vai trabalhar aqui nesse livro. Né? Então, né, vamos começar a nossa aula de hoje, né, matar um pouco a saudade, e por aí a gente vai, vamos caminhando. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso, né, um slide para a gente começar a trabalhar. Olha só, então nós temos aqui, ó, o chamado período entre guerras, é um período que comporta entre 1919, final da Primeira Guerra Mundial, né, e o início da Segunda, né, pouco antes do início da Segunda. Isso que chama período entre guerras. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Então, são os acontecimentos, entre esses dois grandes acontecimentos da história mundial, né, que nós vamos começar a estudar. E, dentre muitos acontecimentos da história mundial desse período, né, entre 1919 e 1939, nós vamos estudar dois. Né? O primeiro deles é a crise da Bolsa de 29. Né? Essa crise da Bolsa de 29, né, ela nada mais é, resumidamente para vocês, é a crise da economia capitalista mundial. Né? Então, todos os países capitalistas mundiais, nesse período, vão entrar em crise justamente por causa dessa quebra da Bolsa de Nova York lá nos Estados Unidos. Então, em 1929, os Estados Unidos vão quebrar, a economia americana vai quebrar, ninguém vai ter dinheiro para nada, e o negócio vai virar um caos lá. Né? Então, assim, e essa quebra da Bolsa, essa falência dos Estados Unidos, vai ter consequências no mundo inteiro. É claro, no mundo capitalista liberal. Por que o professor coloca isso para vocês? Né? Porque, por exemplo, lá na União Soviética, né, onde já está se praticando outro tipo de sistema, né, que é o sistema socialista, né, ou comunista, né, não vai ter efeito nenhum lá, porque o modo de produção deles, de organização social e econômica, é completamente diferente, né, do sistema capitalista liberal. Esse sistema capitalista liberal que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Né? Então, assim, enquanto o mundo inteiro, o mundo capitalista, né, liberal inteiro, está numa grande crise econômica, lá na União Soviética é uma outra situação, está acontecendo outras coisas lá dentro. E não vão ter né, não vai surtir efeito dentro da União Soviética. Beleza? Né? Então vamos prosseguir aí. Quais são os antecedentes, né, dessa crise da Bolsa de 29? Primeiro antecedente, os Estados Unidos, é claro, né, entrou, né, na Primeira Guerra Mundial no final da guerra,
né, não teve guerra dentro do seu território, né, e principalmente financiou, né, o lado aliado, né, que lutou contra a Alemanha, contra o Império Austro-Húngaro. Né? Então, nesse período da guerra ainda, né, até 1919, os Estados Unidos ainda estavam iniciando, né, esses outros países dando alimento, armamento. Então, estava vendendo, né, essas mercadorias para esses países na guerra. Ele estava se beneficiando com a guerra, é claro. Né? Quando, né, os interesses dos Estados Unidos começaram a ser prejudicados, foi nesse momento que eles vão entrar na guerra. Então, já quase no final da guerra, um ano, né, antes de terminar a guerra, foi esse período que os Estados Unidos entram na guerra, né, então eles não vão ter grandes perdas materiais, né, e vão ser os grandes vencedores da guerra, dessa Primeira Guerra Mundial. Por quê, professor? Justamente isso que eu estou falando para vocês. Né? Eles não vão ter guerra no seu território, não vão sofrer, de fato, as consequências da guerra. E, né, a partir disso, eles vão se tornar, né, um grande credor mundial, né, depois da guerra. Por que grande credor, professor? Ele vai emprestar dinheiro para esses países europeus, né, e também no mundo, né? Só que isso é uma outra história, né? Que foram destruídos pela guerra. Né? Então, assim, nesse período da Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos vão aumentar a sua produção, vão mecanizar o campo, vão ajustar a sua produção industrial através do Fordismo. Né? Então, assim, tudo, né, vai levar os Estados Unidos a uma crescente industrial enorme, gigantesca, né, a ponto de quadriplicar a sua produção econômica. Né? Então, os caras vão estar bombando economicamente. Né? E muito disso, né, tem papel do Estado americano que está financiando todo esse processo. Né? Justamente para ganhar dinheiro em cima dos europeus que estavam em guerra. Né? E nós vamos ter aí, nesse período, né, já no final já depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o que aí? Né? Dentro da indústria americana, nós vamos ter uma padronização da produção, uma redução dos custos da produção. Por quê? Se você padroniza a produção, como que é a padronização da produção, professor? O que é o Fordismo? É você colocar cada trabalhador em escalas, né, trabalhando em um setor diferente. Vai ter o cara que vai só apertar o parafuso do carro, vai ter o cara que só vai colocar o volante, vai ter o cara que só vai colocar o câmbio do carro, vai ter o cara que só vai colocar o pneu. Né? Então, por aí, dessa forma, ele vai padronizar a produção e também vai aumentar a produção, porque todo mundo vai fazer aquilo lá muito mais rapidamente. Né? E se tem muito produto no mercado, a redução dos preços também vai baixar. Só que daí nós temos aí um problema, uma contradição. Porque se você padroniza a produção, né, dentro da sua fábrica, cada operário fazendo uma coisa diferente da outra, vai ter uma consequência disso. Qual é essa consequência? Né? O trabalhador ele vai ser menos especializado. E se o trabalhador é menos especializado, ele vai ganhar menos. Né? Então, olha só o que está começando a acontecer. Os Estados Unidos está aumentando a sua produção, né? Está diminuindo o trabalho está diminuindo o salário do trabalhador, né? E nós vamos ter aí também, né, mais lá na frente a recuperação europeia. Isso vai ter um grande impacto dentro da economia americana que a gente vai ver mais para frente. Né? Então nós temos aqui nesse gráfico, né, vou colocar aqui, aí, melhor. Nós vamos ter nesse gráfico aí o aumento, né, da produção americana, olha só, automóveis, de petróleo, de carvão, ferro e aço, de cobre e alumínio. Então, até 1920, até 1924, 19 até 1924, a produção dos Estados Unidos vai estar enorme, vai estar bombando, né? Vai estar bombando a economia dos Estados Unidos. E nesse processo de 19 até 1924, nós vamos ter aí o liberalismo ao extremo. Né, professor, o que é o liberalismo ao extremo? O que é o liberalismo? O que as ideias liberais defendiam? Né? Que o Estado
ele não deveria regular o mercado, né? Então, assim, como regular o mercado, professor Giovanni? Taxar impostos, né? Regular a concorrência das empresas, né? Então, o liberalismo ele vai falar que o Estado ele não deve intervir nessa parte econômica. Ele tem que trabalhar em outras situações, áreas sociais, coleta de impostos e tudo mais. Mas a questão do livre mercado, né, de concorrência, o Estado ele não deve intervir nisso, né? Só que nos Estados Unidos esse liberalismo ele estava de uma forma extrema. Eles estavam pregando que o Estado ele não deveria intervir de forma nenhuma na economia, só as empresas, né, deveriam intervir na economia e fazer o que quisessem dentro da economia, né? Então, aí nós temos aqui algumas características aí desse liberalismo interno dos Estados Unidos, né, entre o final da Primeira Guerra Mundial até 1924. Né? É interessante colocar aí que quem vai ser os expoentes desse liberalismo extremo, nós vamos ter aqui, né, o Partido Republicano no poder durante 3 presidentes aí, ó, esses caras aqui, que você não sabe falar o nome deles direito, nem em inglês, esses caras aí vão levar ao extremo essa parte liberal e vão não vão intervir na economia de forma alguma, né? Então nós vamos as únicas maneiras que o Estado ele vai trabalhar, né, para isso é o que? O protecionismo que ele vai colocar, é claro, né, como todo país do mundo, ele tem que taxar os produtos importados, né, com um preço maior do que aquele produzido dentro do país, é justamente para quê? Para proteger a indústria nacional, né? Então nós vamos ter aqui também a concentração de renda nesse período aqui vai ser enorme nos Estados Unidos, né? A ponto de 100% arrecadado, né, da economia dos Estados Unidos, 35%, acho que 20% de pessoas terem 35% de toda a riqueza produzida nos Estados Unidos. Então, isso é uma concentração de renda enorme, né, nas mãos da burguesia industrial. Daí, por causa disso, nós vamos ter aqui uma alta exploração do trabalhador, vai ter também a ausência de leis trabalhistas, então o trabalhador da indústria ou do campo ele não vai ter carteira assinada, não vai ter plano de saúde, não vai ter nada disso. Olha só o que está acontecendo lá, né? E uma outra coisa importante aqui, né? O Estado, né, dos Estados Unidos, eu falei anteriormente para vocês que ele vai ser o maior credor, né, mundial. Então, o que acontece? O governo ele vai dar dinheiro para os bancos, né, vai financiar os bancos, e esses bancos eles vão começar a emprestar dinheiro para os países da Europa e outros países do mundo também. Né? E também vão emprestar dinheiro a crédito, né? Que você vai lá no banco, na Sicredi, qualquer outro banco lá, você vai lá e pega um dinheiro emprestado para você produzir alguma coisa, ou construir sua casa, ou montar uma pequena empresa. Né? Então, os Estados Unidos estavam fazendo isso, estavam emprestando dinheiro para todo mundo. Né? Só que daí nós vamos ter uma outra coisa importante. Ah, não, antes de falar disso. Né? Então, o que acontece? Todas essas pessoas eles estavam pegando dinheiro nos bancos. Né? Então, assim, o próprio trabalhador da indústria, né, que não tinha um salário muito alto, né, mas ele tinha o crédito facilitado. Então, o que ele fazia? Ele ia lá no banco e pegava dinheiro também. Né? Ah, pegava dinheiro para quê? Para você montar essa indústria? Não. Muitas vezes ele pegava dinheiro que ele queria pegar para ele fazer, talvez, viajar com a família para algum lugar, né, que ele quer ir, ou mesmo para se divertir com a própria família na casa dele. Então, só para você ter uma ideia de como o empréstimo do dinheiro, né, que os bancos estavam fazendo, né, estava muito fácil. Hoje em dia, você não vai lá no banco e fala assim, ah, não, eu quero pegar um dinheiro porque eu quero fazer um churrasco lá na minha casa. Não, o banco não vai te liberar isso. Né? Era isso que estava acontecendo nos Estados Unidos. Né? Então, assim, o crédito estava liberado para todo mundo, estava todo mundo pegando dinheiro, né? Só que daí é aquela coisa, né, gente? Se você pega dinheiro, você tem que pagar com juros, né? E a gente vai ver o que vai acontecer isso mais lá na frente, né? E essa euforia da economia de 1919 até 1924
vai ficar conhecida como o estilo de vida americano, né? Onde a prosperidade, né? A euforia, o padrão de vida e consumo, né? Então estava em alta, então o crédito estava em alta, o consumo estava em alta, estava todo mundo, né? Consumindo os produtos. Só que uma coisa, aí é que está a grande questão, né? Nós vamos ter aqui, primeiramente, superprodução, né? Uma das principais causas da crise da bolsa, né? Superprodução, olha só, os Estados Unidos, por muito tempo, como eu havia falado para vocês, por causa da Primeira Guerra Mundial, até 1924, né, estava produzindo, aumentando a produção, né, e ele não estava prestando atenção que existia uma queda no consumo. Não, porque imagina só, você é um trabalhador de uma fábrica, né, você tem um salário baixo, como eu já havia falado para você, daí o que você vai fazer? Ah, não, eu vou pegar um empréstimo no banco para eu poder comprar roupa para minha esposa, ou fazer qualquer coisa com os meus filhos. E ia lá pegar esse dinheiro. Muitas vezes esse dinheiro já era descontado direto da fábrica, em folha, como a gente fala hoje. Né? Ou ele deveria pagar no banco, né? De qualquer forma, de alguma coisa ele vai ter que pagar. Né? E isso fazia com que o próprio consumo fosse uma coisa ilusória. Né? Esse consumo ele vinha através dos empréstimos feitos e não daquilo que o trabalhador ganhava. Então, imagina só, imagina a indústria dos Estados Unidos, né, produzia 1 bilhão. Só que o mercado interno dos Estados Unidos consumia naquele período 700 milhões. Então, na prática, sobrava aí 8.300 bilhões ainda. A uma certa aqui, mas vocês estão entendendo aí, né? Então, assim, sobrava muito da produção. E quem é que vai consumir isso? Eles pegavam e exportavam para a Europa. Né? Só que, né, ao longo desse período, a Europa também vai começar a se recuperar economicamente. Justamente por quê? Por causa desses empréstimos que os europeus estavam fazendo em bancos americanos. Então, assim, os europeus estavam saindo da guerra, pegaram esses empréstimos e estavam investindo em infraestrutura novamente, na indústria, né, na agricultura. Isso vai fazer com que essa indústria interna dos europeus comece a funcionar novamente. Né? E se começa a funcionar novamente, a produção industrial do país começa, né, a produzir coisas que não produziam anteriormente, que eram importadas dos Estados Unidos. Né? E isso vai gerar a crise da Bolsa de 29. Por quê? Porque vai ter uma superprodução dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão ter dinheiro para pagar, né, perdão, não os Estados Unidos, né, os Estados Unidos vai ter uma superprodução de alimentos, não vai ter ninguém para comprar esses produtos. Olha só, por quê? Porque o mercado interno dos Estados Unidos não tem dinheiro, não tem, todas aquelas pessoas não têm dinheiro suficiente para suprir tudo aquilo, aquela produção nos Estados Unidos, e o que era mandado para a Europa não está sendo mais consumido. Por quê? Porque os europeus agora estão com a sua indústria que está começando a andar novamente. Então, olha só, nós temos aqui, né, a superprodução, né, de mercadorias. Né? Isso vai gerar o quê? Uma série de situações dentro dos Estados Unidos, que naquele momento era o maior credor mundial, né? E também era um consumidor, assim, era um dos maiores consumidores mundiais também de produtos do mundo. Então, se os Estados Unidos não têm dinheiro para comprar, como é que as outras nações vão vender? Né? E também a Europa também não vai ter como vender toda a sua produção. Né? Então, isso vai gerar uma crise sem precedentes, né? Porque a indústria não vai ter como. A indústria que produziu muito não tem como vender e também não vai ter como produzir. Como que uma indústria com um monte de estoque vai continuar produzindo se não tem ninguém para comprar? Daí lá aquele trabalhador, né, que vivia de empréstimos também não vai ter dinheiro para pagar.
né, o banco. Por quê? Porque não está recebendo da indústria, né, porque a indústria também não está vendendo. Então, isso virou uma bola de neve, né, nos Estados Unidos. Né, isso vai gerar um ciclo, né, enorme. E eu ainda nem falei ainda para vocês a respeito das grandes empresas e os mercados e o capitalismo financeiro, né, que muitas empresas, né, elas pegavam as ações que nós falamos hoje, né, colocavam para vender na bolsa de valores e muitos trabalhadores, né, com aquela euforia de todo mundo com dinheiro compravam as ações dessas empresas. Por quê? Porque essas empresas elas maquiavam os seus lucros. Né? Então, assim, uma empresa que lucra muito, né, as suas ações dentro da Bolsa de Valores valem muito. Se ela lucra pouco, lucra pouco. Né? Só que as empresas dos Estados Unidos, né, elas também maquiavam o seu lucro. Né? Como que elas maquiavam? Através do empréstimo. Então, assim, se você empresta o dinheiro no banco, né, dentro de uma indústria, ela tem que entrar como um empréstimo e não como lucro. Então, eles declaravam como lucro dentro da Bolsa de Valores. Né? Então, assim, quando essa bolha de empréstimo ela explode, todo mundo vai fazer o quê? Eu estou com esse papel aqui, né, dessa empresa, eu vou vender. Né? Porque eu comprei, naquele momento eu comprei ela por R$1, daí eu vi que até semana passada ela estava valendo, eu comprei ela por R$1 não, eu comprei ela por R$500, né? E eu esperei um pouquinho, eu vi que ela está valendo agora R$20.000. Ah, não, vou lá, vou correndo lá e eu vou vender essa ação. Só que por causa da quebra da bolsa, agora essa ação não vale mais nada. Porque todo mundo quer vender as ações, porque todo mundo quer ter dinheiro. Né? Então, todo mundo quer vender essas ações. Então, né, não vai ter dinheiro para ninguém. O valor maquiado dessas ações, que valiam 20 mil, não vale nem nada, nem $1 sequer, ou R$1 sequer. Então, nós temos aqui, né, algumas datas para vocês aqui, 24/10, e aqui, coloquei 1900 não está certo, está certo. 1929 e a quinta-feira negra, que foi a quebra da bolsa. Né? Milhares de ações disponíveis sem compradores. Então, nós vamos ter aí a desvalorização dessas ações completa. Né? Então, por causa dessa quebra da bolsa de valores, nós vamos ter aqui desemprego em massa, instantaneamente, praticamente, questão de 2 a 3 semanas, mais de 14 milhões de americanos ficaram, né, desempregados, falências generalizadas de mais, olha só, 30 mil empresas, 14 mil bancos aí. Isso aí é um reflexo, né, do liberalismo extremo que foi adotado, né, pelos Estados Unidos naquele momento. Então, o Estado ele não estava controlando mais nada. Ele não queria controlar mais nada. E deixou aqui na mão das grandes empresas, né, que começaram a emprestar dinheiro, começaram a produzir demais, focaram no quê? Na produção apenas, e não no consumo. Né? E essa crise vai ser generalizada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? E vai gerar crise na Europa, que vai gerar o que aqui? Aqui mais esse outro tópico aqui, a ascensão dos regimes totalitários. Né? No Brasil, nós vamos ter aqui a crise no café, né, que o principal produto do Brasil, exportado principalmente, majoritariamente para os Estados Unidos, os Estados Unidos não têm dinheiro, como é que vai comprar? Então, a economia brasileira vai entrar em crise, né? Isso vai ser uma coisa importante que vai forçar o governo brasileiro a diversificar a economia interna, né? E, né, nós vamos ter aí uma série de situações extremamente ruins aí no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa e no redor do mundo. Né? E como é que os Estados Unidos vão sair dessa crise econômica? Né? Nós vamos ter aí, depois da quebra da Bolsa, a eleição, né, do Roosevelt, né, do Partido Democrata, lá em 1932. Os Estados Unidos estava quebrado. Né? E ele vai trabalhar um plano de recuperação chamado de New Deal, nova proposta. Olha só que coisa interessante que vai acontecer aí. Essa nova proposta, né, ela é baseada no modelo, na teoria em inglês de J.M. Keynes. Né? Como é que era esse modelo de recuperação econômica, professor?
o Estado, né, é o maior provedor de todos. Por que ele é o maior provedor de todos, professor? Porque ele arrecada impostos. Né? Então, essa teoria ela vai ser baseada no quê? No Estado como um provedor econômico para a recuperação da economia. Né? Então, o Estado ele vai criar postos de trabalho, né? E esses postos de trabalho vai colocar esse pessoal, né, que está desempregado para trabalhar. Esse pessoal vai receber, né, e vai começar a comprar, né, os produtos. E essa compra do produto vai começar a, novamente, né, a articulação da economia em vários setores. Mas, professor Giovanni, isso foi simples? Não foi simples de ser feito, é claro. Mas, falando para você bem rapidamente, foi isso que ninguém fez. Né? Foi justamente colocar o Estado, né, como principal provedor, né, econômico através da criação de grandes obras públicas para colocar essas pessoas para trabalhar e, a partir do pagamento, né, pelo seu serviço, começar a comprar novamente e começar a aquecer novamente a economia. Né? E por causa disso, nós vamos ter aí, ó, né, novamente a intervenção do Estado na economia, o abandono desse liberalismo, né, extremo que existia nos Estados Unidos. Né? Olha só o que o New Deal fez. Né? Olha só, empréstimos na agricultura, ele emprestou dinheiro, né, para essas pessoas do campo. Né? Ele destruiu os excedentes. Olha só, o cara destruiu, o governo destruiu todo aquele excedente que ninguém tinha dinheiro para comprar, ele destruiu aquilo lá, justamente para a indústria produzir novamente, o trabalhador comprar e gerar e começar a economia rodar novamente, né? Deu auxílio às indústrias, né? E a partir desse auxílio às indústrias, eles também criaram leis trabalhistas para amparar o trabalhador, porque o trabalhador estava ganhando menos, não tinha amparo nenhum. Depois que veio a crise, a falência total, né, os trabalhadores ficaram completamente desamparados, passando fome. Né? Então, nós temos aqui seguro-desemprego, né? Tudo isso aqui, obras públicas, e aí nós temos aqui um gráfico de recuperação, né, econômica dos Estados Unidos ao longo desse período. Olha só, aqui, baixa em 1934, né, do PIB, e em 1940 saltou novamente o PIB, né, para 81 bilhões de dólares. E, né, o significado da crise. Né, evidenciou o fim do liberalismo econômico como solução da crise capitalista, né, e difundiu-se, né, o planejamento do Estado, que nós vivemos hoje, que é o capitalismo do Estado, que é o Estado como principal provedor, regulando a economia dos países capitalistas. Né? Então, é isso daí que é a nossa aula nesse primeiro momento. Um abraço para todos, né? E vamos prosseguir aí com a próxima aula, que é a ascensão dos regimes totalitários na Europa.